Graça e paz, irmãos, boa tarde. Hoje nós vamos começar mais uma série de estudos na nossa escola bíblica dominical. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre a comunhão da igreja, sobre os relacionamentos pessoais e interpessoais relacionados ao corpo de Cristo, né? E ele se encaixa bem para a época que nós estamos vivendo, devido aí ao distanciamento social e à pandemia. Esses 16 estudos que nós vamos começar hoje vai falar do relacionamento entre os irmãos, tá? Eu vou mandar no grupo toda semana qual é o assunto, e creio que, como a gente já estudou essa lição, muitos têm aí na sua casa a revista daquela época que nós já estudamos este assunto. Então nós vamos rever esses 16 passos baseados aí no Novo Testamento, onde ele nos ensina sobre a questão e sobre o relacionamento dos irmãos dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus, tá? Então vamos orar para que Deus nos dê aí a direção e nos abrindo nossas mentes e coração para receber a sua palavra. Ouvir sua fonte, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado sobre a sua santa e poderosa mão, ó Pai. Pedimos perdão por todos os nossos erros e pecados que cometemos contra Ti, ó Pai. Que neste momento que nós vamos estudar a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai. Nos dê a direção e nos dê a compreensão e entendimento da Tua santa sabedoria, para que nós possamos ouvir, guardá-la e praticar a Tua palavra e a Tua vontade. Que ela prevaleça no nosso dia a dia. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, irmãos, nessa primeira aula nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento e a crise desses relacionamentos que se instalam até mesmo dentro da igreja. Se o mundo aí fora ele tem dificuldades de relacionamentos, dentro da igreja de Jesus Cristo também não é diferente. Dentro do povo de Deus há uma crise de comunhão. E aí nós poderíamos enumerar vários itens, sobre esses atritos que têm surgido dentro da igreja. Então, há uma crise mesmo de relacionamento, né? E é uma situação triste, saber disso. Mas a grande preocupação nossa, e do Senhor Jesus Cristo sempre foi com a unidade do corpo, com a comunhão dos santos. Lá em João 17, 21, Jesus disse: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para começar este estudo, nós temos que saber primeiro o que é a comunhão. Para muitos, ele significa apenas uma conversa entre amigos, um cafezinho com bolachas, um almoço de confraternização na igreja. Mas, de acordo com o Novo Testamento, a comunhão ela tem que ver com aquela relação pessoal que os cristãos desfrutam, principalmente com Deus
e depois uns com os outros. Nós temos aí a base dessa união com Cristo. Isso tudo, irmãos, é uma obra do Espírito Santo. Nós podemos notar que no relacionamento, por meio da cooperação, na obra do Senhor Jesus Cristo, ou no compartilhamento de bens e pela maneira como os cristãos se mantêm, Paulo fala em Efésios 4:3, que a unidade do Espírito ela está vinculada à paz. Tá? Então, é dentro de uma paz que se consegue o relacionamento, essa comunhão entre os irmãos. O Novo Testamento, irmãos, ele nos traz pelo menos 36 imperativos de mutualidade. Nós vamos ver apenas 16. Tá? Definindo o que é a mutualidade, um dos maiores escritores evangélicos, Lobaile, disse a seguinte: mutualidade é um estilo de vida afinado com os relacionamentos do Novo Testamento, a respeito das coisas que os cristãos fazem uns com os outros e uns a favor dos outros, para expressar o seu mútuo amor e unidade. Então, irmãos, este é o momento em que cada parte do corpo de Cristo deve se empenhar para manifestar a comunhão por meio da mutualidade, pois ela constitui um aspecto relevante na vida da igreja local. Tá? Então, hoje nós vamos ver o primeiro estudo do que é a mutualidade, que traduzindo seria uns aos outros. Então, nessa primeira parte da nossa lição, irmão, é mais uma introdução. Nosso texto básico está lá em João 17, mais do 22 ao 26. E nosso versículo-chave está em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O nosso objetivo hoje, irmãos, é mostrar quais são os imperativos da mutualidade, que são os principais básicos para a verdadeira comunhão cristã e uma edificação mútua da igreja. Então, qual é o valor hoje, irmãos, de uma pessoa? Em muitas culturas nós vemos que os homens eles recebem mais valor do que a mulher, ou seja, são mais honrados do que as mulheres. As pessoas ricas mais do que as pobres. Então, hoje em dia, o valor de uma pessoa ela se assemelha ao de um bem material, né? Dependendo do modelo, né? Se é novo, se é velho, quais condições que tem. Tá? Há uma inversão de valores aí. Hoje se ama as coisas e se usa as pessoas. Então os valores estão invertidos. Há uma crise de valores. Né? Então se ama as coisas e se usam as pessoas. E na igreja? Como é que funciona, irmãos, na igreja de Jesus Cristo? Será que ela também não foi afetada por essa crise de relacionamento? O que a Bíblia propõe para que a comunhão não sofra, dos cristãos com a crise do mundo? A resposta, irmão, nós vamos ver nesses estudos que nós vamos fazer baseado no Novo Testamento sobre os relacionamentos cristãos. O que eles são, como devem ser praticados e como nós vamos estudar a partir de agora na Escola Bíblica Dominical. Do latim, essa palavra mutualidade, irmãos, ela é a qualidade ou estado do que é mútuo, recíproco, permutação, troca, isso está no dicionário Aurélio, tá? O Novo Testamento foi escrito a maior parte em grego. Os imperativos da mutualidade eles são caracterizados pelo pronome recíproco. Então esse pronome é derivado da palavra
Allos, que quer dizer outro. A sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade, troca, intercâmbio entre os sujeitos envolvidos, tá? Então, a tradução comum para mutualidade seria uns aos outros. Então, a mutualidade, baseada aqui no nosso estudo do Novo Testamento, irmãos, vai nos instruir, nos ensinar aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer para que se preserve, né, um ambiente de amor e unidade dentro da comunhão, dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que nós vamos ver agora são estudos baseados, tá, nesse conhecimento, para que nós possamos ter um bom relacionamento de comunhão, um ambiente de amor e de unidade dentro da igreja, tá? Então, a mutuação e a comunhão. Nós já vimos aí os termos da mutualidade, né, onde elas são empregadas, né, e como isso deve ser praticado, né, por nós dentro da igreja, tá? Então, a comunhão, irmãos, ela é compartilhar o que nós somos, o que nós temos com o próximo. Nessa direção, nós vamos ver aí o que nós devemos fazer. Tá? O que eu devo dizer em relação à comunhão? As suas causas, os seus efeitos, né? Onde ela existe, onde ela vai fluir melhor, tá? Em meio aí ao nosso estudo. A igreja, a congregação, né, uma comunidade ou um grupo que nós estivermos discipulando, onde não há uma comunhão, né, há a grande necessidade de se rever e procurar se examinarmos uns aos outros para verificar por que não está havendo a comunhão. Né? Se não há comunhão com os irmãos, também não há comunhão com o Senhor Jesus. Tá? A mutualidade, ela construi uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada como um simples estudo por acaso, tá? Nem mesmo sem saber muito sobre o assunto e a sua importância, alguns membros podem estar praticando a mutualidade mesmo sem saber, tá? Através da sua vida recíproca e verdadeiramente seguindo a palavra de Deus, tá? Então, nós precisamos praticar, né, como cristãos, e além disso, nós precisamos aí ter consciência e desenvolver e aperfeiçoar essa maturidade por ser aí um mandamento, né, do Senhor Jesus Cristo, tá? Então é preciso sim que todos nós conheçamos esse mandamento que é muito significativo para a vida cristã. E como a gente vamos então, irmão, praticar a mutualidade, né, tornar-se uma prática na nossa vida cotidiana e na igreja local. Efésios 4, de 15 e 16, diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se nós olharmos para os ministérios da igreja local, adoração, discipulado, evangelização, oração, ação social, diaconia, aconselhamento, escola bíblica dominical,
nós vamos ver que isso tudo são práticas de muitas imperabilidades ou imperativos da mutualidade. Na verdade, é o próprio Espírito Santo que está levando aos cristãos a exercerem a prática da mutualidade e em determinados ministérios da igreja local. Tá? Esse texto de Efésios, irmãos, que nós lemos, ele confirma que cada parte tem que cooperar, ou seja, operar juntamente com a outra parte para que haja crescimento e edificação mútua. É extremamente necessário, é extremamente importante que cada parte, ou seja, que cada membro coopere para que haja crescimento do corpo de Cristo. A mutualidade, irmãos, e os dons espirituais, elas estão extremamente ligadas. 1 Coríntios 12, 7 diz que a manifestação do Espírito ela é concedida a cada um visando o fim proveitoso que este irmão ou esse indivíduo vai dar para um todo, para o corpo de Cristo. Então, certos dons, eles respondem ou correspondem a determinados mandamentos da mutualidade. Tá? Por exemplo, quem estiver recebendo um dom de ensino, certamente obedecerá com amor, facilidade ao mandamento, ensinando uns aos outros. No caso do estudo nosso, nós não podemos deixar de exercê-lo alegando a falta desse dom. Exemplo, alguém pode dizer que não consegue amar uma outra pessoa porque não tem o dom do amor. Nós precisamos lembrar a essa pessoa que a Escritura jamais afirma que o amor é um dom. Antes, ela escreve ele como um mandamento. João 15, 12. O meu mandamento é este, Jesus falando, que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, aqui em Coríntios, Paulo afirma, né, e vai mostrando aí um caminho, né, sobre modo, né, excelente, né, e está acima, né, o mandamento de qualquer dom. Né? O termo grego odos, que quer dizer de onde vem nossa palavra, ela é traduzida por caminho, né, ou rodovia, né, é traduzida por caminho. E aí então nós vemos que os apóstolos, eles queriam mostrar à igreja de Coríntios, né, ali no capítulo 13, que o exercício dos dons sem amor não haveria aproveito de nada, tá? O que deve ficar aí bem claro nesse ponto é que o exercício dos dons, ele deve promover uma edificação mútua, porque ninguém recebe um dom para edificar a si mesmo, mas sim o corpo inteiro. O termo grego para dom, que é charisma, vem de uma raiz que indica coisas que produzem bem-estar. Tá? Então, o dom não é para edificar uma unidade, uma pessoa. É para unificar a vida de todos. Tá? Nos pequenos grupos, irmãos, a mutualidade também ela é aplicada. Atos 2,44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá? Então a Bíblia ela nos ordena que nós façamos em vários mandamentos, em várias partes, coisas uns para os outros. Tá? Uns vão fazer para os outros. Então, se nós vamos fazer algo para alguém, que esse algo seja planejado, né? Esse algo seja aí
dentro dos ensinamentos de Cristo e da Bíblia. Tá? Então, o que nós fazemos um pelos outros, né? Nós podemos levar as cargas um dos outros, nós podemos orar um pelos outros, nós podemos aconselhar, né, uns aos outros. E aí nós temos aí vários meios, né, de fazer isso, né, através, hoje não podemos nos reunir, mas temos aí os recursos, né, de internet, né, toda a tecnologia, né, que nós temos aí, então, para podermos nos comunicar, tá? Então, nos pequenos grupos, eu posso expressar aí o meu dom para beneficiar um todo. A vantagem do pequeno grupo, irmãos, é que em grandes reuniões, muitas vezes as pessoas elas não têm coragem para compartilhar os seus problemas e necessidades, né? Às vezes num grupo menor, né? Reunidas muitas vezes em uma casa de um irmão, e hoje até mesmo pelo celular, né? Pelas plataformas aí que nós usamos, as pessoas talvez fiquem mais à vontade, né? E aí então se tornando esses pequenos grupos um ambiente muito mais propício, né, para a prática da mutualidade. Uma frase que nós ouvimos muito os irmãos dizerem é: eu te amo em Jesus. Traduzindo isso em ação, seria dizer: eu te amo e tenho tempo para ouvir-te. Eu te amo e posso levar você até o local onde você precisa ir. Ou eu te amo e posso cuidar da sua família enquanto você está desempregado. Tá? A mutualidade também, irmãos, ela está incluída no discipulado. Mateus 28, né, Grande Comissão, 19 e 20 diz: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o discípulo, né, era a palavra favorita de Cristo para aqueles cuja vida estava inteiramente ligada a Deus, né? E ela é encontrada nos evangelhos aí 261 vezes, né? Nos evangelhos e em Atos, né? Agora, já nas epístolas nós não vemos isso, né? O discípulo, irmãos, ele é um aluno, um aprendiz, um seguidor, tá? E há uma definição para discípulo de Cristo baseada no Evangelho de João. O discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua, João 8,31. Discípulo é alguém que ama os outros, está lá em João 13, 34, 35. Discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo, João 15, 5 a 8. Então, a semelhança de um recém-nascido a um novo discípulo de Cristo, ela tem algumas necessidades básicas, né? E aqui o nosso estudo vai pelo menos alistar aqui 4. Ela precisa do novo discípulo de amor, de alimentação, de proteção e de ensino. Então, quando se chega a um novo discípulo, ele precisa pelo menos dessas 4 coisas: amor, alimentação, proteção e ensino. Tá? O discipulado, irmão, ele é um processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um estado de maturidade adulta em comunhão com Cristo e de serviços eficientes na igreja. Isto é uma frase do Alan Maurer, tá? Então, nós vamos aqui olhar para a mutualidade, né, como algo que está em todas as áreas da nossa vida cristã e na igreja.
E chegando aqui à última parte da nossa lição de hoje, nós vimos que a mutualidade, irmãos, é algo que nós aprendemos e que foram apresentadas aí pelo próprio Senhor Jesus Cristo e mesmo aí por intermédio dos apóstolos ordenando que a igreja guardasse, tá? Quando nós exercemos esse ministério do discipulado, né, nós vemos que ele está lá contido em Colossenses 3,16, que diz que instruí-vos mutuamente, né? Paulo ordenando para a sua igreja, para que nós pratiquemos, né, as instruções, né, uns aos outros, né? Então, isso daí é uma ótima maneira de nós ensinarmos os novos discípulos de Jesus como eles, né, devem guardar os seus ensinos, tá? Eu vou dar uma relação aqui, irmãos, de alguns itens, algumas características. Se isso houver alguma dessas coisas na igreja, tá? Ela está precisando de estudar mais os imperativos da mutualidade. Se na sua igreja há uma tristeza coletiva, sentimento de desilusão e vazio, falta de interesse pelas coisas do outro, falta de diálogo, falta de comunicação efetiva, desinteresse pelas atividades da igreja, mau humor e tensão, sentimento de solidão e de incompreensão, ridicularizações e sacarmos generalizados, falta de entusiasmo, falta de fé, vida espiritual individualizada, insultos e grosserias, atividades paralelas, frequentes discussões, ausências sem justificativas, vida de egoísmo e individualismo, não compartilhamento de vida, falta de atenção, ausência de perdão, indisposição para hospitalidade, inveja, questionamento da autoridade do líder, murmuração sobre atividade e programas, ausência de comunicação e relação pessoal informal extraculto, prioridades profissionais ou de lazer acima da igreja, comparações a respeito de outras igrejas e maledicências generalizadas. Se essas coisas estão na nossa igreja, nós precisamos estudar, entender e praticar os imperativos da mutualidade, ou seja, os imperativos de como devemos agir uns com os outros. Na próxima lição eu vou mandar no grupo, tá? Qual é o tema, o nosso texto básico, para que os irmãos durante a semana já vão dando uma estudada aí. E no domingo a gente recapitula, tá? Que Deus os abençoe, ótima semana. Fiquem na paz do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém?